Olá, boas-vindas à nossa exploração de hoje. Eu sou o host speaker. E eu sou o Expert Speaker. É um prazer ter a companhia de todos nesta análise. Hoje a gente vai analisar um texto bem instigante do editorial Quantum Docs, escrito pelo Mauro Miller. O título é A Dona da Janela Somos Eu e Você. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a analogia central desse artigo, sabe? E pensar um pouco sobre as implicações disso no nosso dia a dia. É um material que, olha, certamente vai interessar quem busca novas perspectivas, tem curiosidade sobre filosofia ou como o mundo funciona. Aham, Seja estudante, profissional ou só um entusiasta mesmo. exato. E o ponto de partida do texto é bem interessante. Uma cena clássica do cinema que ele usa para propor uma reflexão bem profunda sobre sistemas de manipulação e principalmente sobre a importância da consciência. Vamos ver como essa metáfora toda se desenrola, né? Certo, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. O autor leva a gente direto para 1921, para o filme O Garoto, do Charles Chaplin. Tem aquela cena famosa, né? Clássica. O garoto, que no filme é filho adotivo do Chaplin, pega uma pedra e pá! Quebra a vidraça de uma janela. Logo depois, quem aparece? O próprio Chaplin, vestido de vidraceiro, oferecendo serviço. Uhum. Uma maneira criativa, né, ainda que eticamente meio questionável, para garantir o sustento. Exato, e o artigo ressalta como essa cena, olha que tem mais de 100 anos, ainda funciona como uma crítica social e política muito potente. E aí que fica fascinante, né? Como o autor pega essa cena e transforma numa analogia bem complexa. Ele sugere que o garoto, na verdade, simboliza um militante, alguém que age, mas que talvez esteja sendo manipulado. A pedra que ele joga seria o próprio sistema, ou, tipo assim, uma ferramenta criada por esse sistema. E o vidraceiro, o personagem do Chaplin, representaria o establishment, sabe? O sistema estabelecido que, no fim das contas, se beneficia da janela quebrada. E a dona da janela, aquela pessoa que teve o prejuízo. Essa figura, segundo o texto, somos nós, as pessoas comuns, a sociedade. É interessante como ele mapeia esses papéis, né? Sim, sim. Então, um primeiro ponto-chave que o autor levanta é essa identificação dos participantes desse jogo da manipulação. Tem um agente, a ferramenta, o beneficiário e a vítima aparente. Exatamente. E essa identificação é só o começo, porque o artigo ele expande essa ideia. Compara essa dinâmica toda a uma espécie de Matrix, sabe? Um sistema ilusório. Uma Matrix. E sugere que muitas vezes o garoto não age por conta própria. Ele é incentivado a jogar a pedra justamente a mando do vidraceiro. Quer dizer, cria-se o problema para depois vender a solução. O texto vai ainda mais fundo nisso aí. Ele levanta até a possibilidade dos próprios governos funcionarem como a pedra, ou talvez como quem incentiva o garoto a jogar a pedra. Como assim? Poderiam usar militantes que seriam o garoto da analogia para criar uma crise, uma necessidade, já tendo um acordo ali por baixo dos panos com o vidraceiro, o establishment, que vai ser chamado para resolver. Entendi. E esse establishment, por sua vez... Paga tributos ao governo, né? Fecha o ciclo. Isso cria uma dinâmica onde a solução já está pronta antes mesmo do problema surgir espontaneamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente percebe um ciclo onde os donos da janela, nós acabamos pagando pela vidraça quebrada e de forma indireta financiando todo esse arranjo sem nem ter consciência disso, muitas vezes. Pois é. O artigo afirma que o mundo estaria, repleto desses garotos, quebrando as vidraças das nossas vidas, amando do vidraceiro. É uma visão bem crítica, né? Sobre como certas estruturas sociais podem operar. Para tornar isso mais concreto, o autor traz uns exemplos. Um deles é a água. É um recurso natural, essencial, que a gente encontra na natureza, certo? Certo. Gratuito na origem. Exato. Mas, para que ela chegue tratada, disponível na nossa torneira, existe todo um sistema complexo e custoso. O artigo parece sugerir que, a partir de algo fundamental e originalmente gratuito, criou-se uma dependência e um custo que a gente nem sempre questiona. É uma provocação interessante, né? Sobre como necessidades podem ser construídas ou, assim, complexificadas. Outro exemplo que ele cita é o sistema educacional. Ah, esse é bom.
A gente passa anos na escola aprendendo conteúdos básicos, depois específicos de uma profissão na universidade, mas o texto questiona: onde é que a gente aprende sobre geração de riqueza? Sobre empreendedorismo real? Sobre as dinâmicas financeiras que realmente moldam o jogo? Essa crítica à educação é de fato profunda. O autor sugere que esse conhecimento mais estratégico, sabe? O de como funciona o jogo da pedra na vidraça, raramente faz parte do currículo formal. Seria algo aprendido mais na prática, na labuta do dia a dia, talvez com a família, enfrentando os desafios e descobrindo meio que por conta própria como identificar esses padrões de poder e necessidade. Parece que a escola ensina as regras de um jogo, mas não necessariamente entender o jogo maior que está sendo jogado por trás. O texto argumenta que o aprendizado essencial não está só em acumular informação, né? Mas em desenvolver a capacidade de discernir essas dinâmicas ocultas, identificar o garoto, o vidraceiro e a pedra nas diversas situações da vida. Certo. Não é só sobre saber matemática, por exemplo, mas entender como a matemática é usada para justificar certos custos, para manipular certas percepções. Aqui é onde fica realmente interessante. O artigo defende que o ponto de virada acontece quando a gente percebe essa manipulação, quando começamos a questionar, peraí, como exatamente convencem o garoto? Como o vidraceiro sabe a hora certa de aparecer? Como essa solução é apresentada para nós, os donos da janela? É nesse momento de percepção que, segundo o texto, ocorre um despertar. Isso, a gente sai da posição de mera vítima passiva, né, da janela quebrada, e pode se tornar, como o autor coloca, protetores da nossa vidraça. E essa vidraça simboliza nosso mundo pessoal, nossas finanças, nossa saúde, nossas escolhas, tudo. A consciência desse mecanismo nos devolveria a agência, sabe? A capacidade de agir e não apenas reagir. Então, o segundo ponto crucial que emerge do texto é esse: o poder transformador da consciência. Perceber o jogo é o primeiro passo para mudar nossa participação nele. E como aplicar essa consciência na prática? O artigo sugere levar isso para a vida profissional. Buscar a ética, a dedicação, o estudo contínuo, se preparar mesmo. Estar pronto. Estar pronto para oferecer valor, conhecimento, serviços de qualidade, mas sem depender da criação artificial de problemas, ou seja, sem precisar que alguém provoque o garoto a jogar a pedra para que nosso trabalho seja necessário. Entendo. Seria agregar valor de forma genuína, né? Sem explorar uma fragilidade que foi criada de propósito. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre resistência ativa, né? O autor menciona que somos constantemente bombardeados por mensagens da Matrix. Narrativas que, usando a linguagem da analogia, nos incitam a aceitar ou até a participar da quebra de vidraças. Que tipo de mensagens? Podem ser justificativas para ações predatórias ou a normalização de soluções que beneficiam só alguns. O chamado do texto é para despertar, não só para se proteger individualmente, mas também para, quem sabe, alertar os outros, os vizinhos, sobre essa dinâmica. E o texto sugere ir além de simplesmente alertar, né? Propõe tentar conscientizar o próprio garoto e talvez até o vidraceiro. Sim, mostrar que eles também podem ser peças num sistema maior, que talvez tenham sido levados a acreditar que quebrar a vidraça ou consertá-la, sob certas condições, é a única forma de sobreviver ou prosperar. É um chamado para expor a lógica do sistema em si. Faz sentido. O argumento central parece ser que a solução real não está na pedra, sabe, na ação reativa, ou na perpetuação desse ciclo de problema, solução, manipulado. A solução está na busca pelo conhecimento, por entender como o jogo funciona, nos detalhes. O texto enfatiza muito a necessidade de aprender como as forças por trás do sistema convencem o garoto e posicionam o vidraceiro. Só com essa compreensão profunda da mecânica do jogo é que a gente pode começar a pensar em mover as peças de forma diferente. E mover as peças com qual objetivo, então? O texto aponta para o serviço ao próximo, para evitar que mais gente caia no conto da pedra na vidraça. Isso.
Usar o conhecimento não para se tornar um manipulador mais esperto, né? Mas para construir interações mais transparentes, mais justas, que não dependam da criação de vítimas. É a ideia de que o conhecimento sobre como esses sistemas operam nos dá poder, mas não o poder de dominar. Não, não. É o poder de escolher. Escolher não participar do jogo destrutivo ou talvez, de forma mais ambiciosa, começar a propor e construir alternativas a ele. Se libertar da necessidade de quebrar janelas para viver. Interessante. O autor volta para o filme do Chaplin para amarrar a conclusão, né? Ele lembra do final feliz de O Garoto, onde a mãe reencontra o filho, encontra o Chaplin, e todos terminam bem, superando as dificuldades. Sim, ele usa essa resolução para sugerir que, assim como no filme, quando a gente finalmente entende como o jogo da vida funciona, com suas armadilhas, seus interesses ocultos, ele pode se tornar mais interessante, talvez menos assustador. Reconhecer esses padrões, simbolizados pela cena da pedra e do vidraceiro, seria então o primeiro passo fundamental para uma vida mais consciente, com maior capacidade de escolha. Exato. Não significa que as dificuldades desaparecem magicamente, né? Mas muda a forma como a gente navega por elas. Deixamos de ser apenas a dona da janela surpreendida e passamos a compreender a coreografia por trás do ato. É um ganho de perspectiva imenso. É quase como se, de repente, uma luz se acendesse sobre o tabuleiro do jogo, né? A gente começa a perceber as intenções por trás dos movimentos, as estratégias veladas. Isso, por si só, já parece ser libertador, mesmo antes de qualquer ação concreta. Sem dúvida. E talvez o ponto nevrálgico seja este mesmo. O conhecimento liberta. Compreender como esses sistemas operam, seja na política, na economia, nas relações sociais, até em dinâmicas interpessoais, nos dá a possibilidade de não sermos meros peões passivos. Podemos questionar as regras, escolher caminhos diferentes, buscar ou criar alternativas que não se baseiem na exploração da vulnerabilidade alheia. Portanto, acho que um terceiro insight fundamental do texto é que o conhecimento aplicado sobre os sistemas nos quais vivemos é a chave para a autonomia. É uma reflexão bastante densa que parte de uma cena aparentemente simples de um filme mudo de mais de um século atrás. É impressionante como a arte consegue capturar e transmitir verdades tão persistentes sobre a sociedade, sobre a natureza humana. Concordo plenamente. A analogia é muito poderosa e nos convida a um olhar mais crítico, mais atento ao nosso redor. O foco principal do texto é em reconhecer essa dinâmica do jogo da pedra na vidraça para evitar cair nela ou ser manipulado por ela. Contudo, pensando um pouco além do que foi explicitamente discutido no artigo, surge uma reflexão adicional, sabe? Qual seria essa reflexão? Olha, o texto nos incentiva a nos proteger e alertar os outros sobre o jogo existente. Mas, e se a gente levasse esse conhecimento um passo adiante? Para além da defesa e do alerta, como poderíamos usar ativamente essa compreensão para construir formas fundamentalmente novas de interação, de solução de problemas? Novos jogos, você diz. Seria possível criar jogos completamente diferentes, baseados talvez em colaboração radical, em transparência total, onde a própria ideia de quebrar a janela alheia, metaforicamente falando, se torne obsoleta para a sobrevivência ou sucesso. Como seria um mundo onde o conhecimento compartilhado sobre como as coisas realmente funcionam substitui a necessidade da pedra como ferramenta de mudança ou sustento? Uau! Isso realmente expande o horizonte, né? Não apenas identificar e se defender do jogo atual, mas usar o conhecimento adquirido para projetar e talvez construir jogos melhores, mais construtivos. Uma reflexão profunda que fica para a gente pensar. Exatamente. Bom, agradecemos imensamente a audiência e a conexão estabelecida hoje. Sim, esperamos que esta análise do texto do Mauro Miller tenha sido útil e, quem sabe, inspiradora. Para continuar acompanhando o nosso trabalho e explorar mais conteúdos como este, é só seguir a gente nas redes sociais em @QuantumDocs. Isso aí. E visite também o nosso site em go.quantumdocs.space. Até a próxima. Até lá!